Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor José de Geografia e a aula de hoje é sobre o campo em si e a relação entre os espaços rural e urbano. Você saberia dizer o que é de fato um espaço rural? Ou até mesmo quais são exatamente os limites entre o campo e a cidade, o rural e o urbano? Então já percebam, quando a gente fala em campo, a gente está falando do rural. Quando a gente fala da cidade, a gente está falando do urbano. E quando a gente fala do espaço rural mais o espaço urbano, a gente fala de um município. Então, porque às vezes a gente confunde cidade com município. Cidade é a parte urbana, enquanto o município é um território que engloba tanto a cidade quanto o campo. Enfim, estabelecer esses limites não é uma tarefa fácil, afinal, esses conceitos não são muito precisos, nem consensuais. Eles são definidos com base em critérios distintos e variam conforme o país. No Brasil, por exemplo, o principal é o político administrativo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, como situação urbana, consideram-se áreas correspondentes às cidades, que têm ali as sedes municipais, as vilas, sedes distritais ou as áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área situada fora desses limites. Para definir o conceito de área urbana, o IBGE utiliza alguns critérios, como a presença de construções e arruamentos, de construções humanas e de um plano que estabeleça a área destinada à expansão urbana. O grande problema é identificar a existência ou a extensão de algumas dessas pequenas áreas urbanas quando elas se encontram isoladas. Vamos falar agora, então, da relação entre o espaço rural e o espaço urbano. A cidade e o campo sempre interagiram. No entanto, o campo representou durante séculos o principal espaço de habitação e produção das sociedades humanas. As cidades, por outro lado, eram um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades como a política e o comércio. Mas após a Revolução Industrial, esse perfil foi sofrendo transformações. Desde o final do século XVIII, a população rural, em um processo conhecido como êxodo rural, para quem não sabe o que é o êxodo rural, é a saída de pessoas do campo para que elas vão viver na cidade, tá? Então a população rural vem diminuindo e a população urbana vem crescendo. Lá em 2017, em nível mundial, a população urbana superou a rural pela primeira vez. Esse processo contínuo de urbanização, quando a gente fala de urbanização, é quando aumenta a população que vive no espaço urbano. Somente foi possível em razão de uma profunda transformação nas relações entre o campo e a cidade. De modo geral, a produção realizada no campo, além de prover os alimentos para seus habitantes, sempre buscou gerar excedentes a fim de sustentar os moradores das cidades. Esse processo era mais fácil quando a maioria dos trabalhadores morava no espaço rural e as cidades existiam em menor número e com menos habitantes. No início da industrialização, as cidades cresciam nos locais onde as fábricas se instalavam e se tornavam, assim, o principal espaço de produção. Neste contexto, o campo, com uma disponibilidade menor de mão de obra, teve de alimentar um número crescente de trabalhadores fabris. Isso só foi possível por meio da modernização das técnicas produtivas, ou seja, chegou a máquina literalmente, que ocorreu em razão das novas tecnologias desenvolvidas nas cidades. Então perceba aqui a relação campo e cidade muito próximos. Com o desenvolvimento de pesquisas para elevar a produtividade rural e a fabricação de equipamentos, arados mecânicos, tratores, colheitadeiras, dessa forma podemos dizer, simultaneamente, a Revolução Industrial ocorreu também uma revolução agrícola. Essa relação de interdependência entre a cidade e o campo ainda está presente.
embora as cidades ocupem, na atualidade, o papel central na gestão das atividades produtivas e econômicas, condicionando hierarquicamente também os espaços rurais. Certo, galera? Um forte abraço, curte aí, compartilhe o vídeo e até a próxima aula.